Ah, fala pessoal, tá tendo poluição sonora aqui atrás porque tá tendo obra, mas a obra meio que parou com os barulhos fortes, tá tendo muitas pipas aqui no céu, poluição sonora, mas meio que não tá tão gravoso, então eu falei, como eu não tenho muito tempo, eu irei armazenar esse tempo pra gravar esse vídeo agora. E de toda a estrutura que eu trago, né? E hoje irei trazer uma reformulação da interpretação daquilo que a gente deduz o porquê que as naves estão demorando para chegar aos 3 dias de escuridão. Outras diferentes interpretações que a gente retira de religiões da espiritualidade que se conecta à ciência. É claro que há tantas forças gravitacionais puxando as pessoas para criar hierarquia e sedentação de poder e toda aquela estrutura nojenta que fazem, né, de não ajudarem os países pobres, não ajudar dando educação, melhor orientação, infraestrutura para as periferias, países pobres e tudo mais, e eles ficam com essa ideia de, existe sempre, a escravidão realmente faz parte da própria natureza, Aristóteles, Platão, entre outros, confirmaram isso, e todos aqueles que vivem têm caráter, visão ampla, nem que seja um pouco amplo, já conseguem entender isso. Porque existe aqueles que realmente existe aquele potencial intelectual, aquela garra, aquele esforço para concretizar suas atividades do dia a dia, de diferentes tipos de trabalho, cargos e setores. E existe aqueles que estão mais freados porque não tem toda aquela força intelectual ou força em quesitos de construir outras coisas e cada vez mais investir. E existe aqueles que de fato têm essa intelectualidade aflorada, mas não tem a tal garra de concretizar seus projetos, tem a preguiça que isso freia tudo que você tem de projeto na mente. E tá, o projeto que eu venho trazendo é a interligação da matéria, que isso é uma palestra, né? Eu sempre confundo a conectação da matéria, isso não existe, é interligação da matéria, é melhor proporcionar a nossa língua portuguesa, mas no inglês fica Connect of the Matters, que existe Connect of the Matters e Interligation of the Matters. Aí Connect of the Matters é mais fácil, Interligation of the Matters é um pouco não tão bonito assim falar, essa é a minha opinião. Mas aqui o projeto que eu venho trazendo, eu vou estar trazendo melhores deduções, né? A reformulação daquilo que a gente vem falar, porque os 3 dias de escuridão e a própria as naves chegando aqui para tirar o joio do trigo, que o joio do trigo que as pessoas que se esforçam cada vez mais a gente alavanca os projetos, a desenvolvimento da sociedade, da tecnologia e tudo mais, de diferentes interpretações das diferentes metodologias de ensino, cada vez mais aprimorando e trazendo melhor transparência a outras estratégias, aquilo que a gente fala de intelectualidade, de genialidade, que seria estruturas articuladas fora da base, acima da base, não aquilo que já tem de fundamental, mas sempre alavancar e trazer melhor oportunidade daquilo que a gente tem de metodologia de ensino. E existe aqueles que freiam isso, né, e ficam se colocando a parte mais uh, periférica da coisa, em quesito desse fluxo de desenvolvimento e fraternidade, mas existe muitas interpretações, porque quando a gente fala da interligação da matéria, a gente se conecta a infinitas civilizações de vários planetas distintos. Por isso, cada pessoa tem uma vibe e um universo dentro de sua própria mente. E há diferentes tipos de níveis evolutivos, né? É claro que existe toda aquela hierarquia, a hierarquia correta daqueles dando todo o seu potencial e aquela hierarquia que freia e tenta criar sedentação de poder que é concretizada, né? E existe fluxos gravitacionais para puxar o pessoal para violência, como a gente vê em diferentes divergências que eles criam em times de futebol e por o outro ter a cor da pele diferente, por a outra pessoa ser mulher ou ser LGBT ou algo do tipo. Diferentes circunstâncias, existe toda a criatividade criada e induzida por esses que trabalham na parte inferior tridimensional, que são aqueles das trevas. Existem vários exércitos das trevas que instalam dispositivos em suas casas conforme você dá brecha com seus vícios, e com isso você vai atingindo cada vez mais, vai criando um fluxo na sua mente de cada vez mais pensamentos ruins, estressantes, né, exaustivos, pensamentos levando sempre ao mal, né? Tudo que tem de pensamentos ruins, esses aparelhos fazem você continuar nessa frequência. Como você quebra disso? Com disciplina, com intelectualidade, com organização, com produtividade, tendo aquele avanço, como eles falam, salto quântico, né? Você fala como é que a parte de pensamentos pode mudar a parte da sua energia de fora, é tudo conectado. A gente sabe que a neurociência confirma que a gente, só pelos pensamentos, se tomar pensamentos produtivos, né? Claro que tem sempre os dois lados da moeda, qual se analisar, a gente sempre busca um equilíbrio, e a lógica das coisas é que as nossas escolhas nos definem, né? Existem muitas divergências que as pessoas não conseguem concretizar aquilo que tem de projetos, é porque existem outras pessoas que estão numa estrutura de pensamento que está extremamente alienada, que atrapalha outras pessoas. E claro que é tão difícil trazer tantos dados assim, porque existem tantas legislações,
mas a educação e respeito e toda a infraestrutura de diferentes metodologias de empresas, cargos que vão subindo de nível conforme sua maturidade e expansão de consciência na matéria, como a gente vê no exército que vai subindo de nível, vai capitão, sargento, eu não sei lá o que são vários, eu não vou decorar as nomenclaturas dadas para cada hierarquia que vai crescendo. Há pessoas novas, né? Pessoas com 10 anos de idade que já têm uma facilidade em falar 7 idiomas, tem uma base sólida aqui na qual o próprio criou. Existem diferentes níveis evolutivos. Pessoas com 50 anos que têm mente de 10, de 12, e pessoas de 13 a 14 que têm uma mente bem mais aflorada na parte intelectual e amadurecida de visão ampla, que isso é bem rompido através da nossa biologia, que é somente uma matéria, o espírito vem para cá, a concretizar seus projetos que tem aqui. Aqui é o ponto crucial de interligatoriedade, que eu sou um mestre interligatório e estou fazendo a minha pós-graduação nessa dimensão, nesse planeta, e a gente trabalha com o quê? O meu projeto, a interligação da matéria, ela é uma palestra, é uma parte oral, que é a minha maior habilidade oral, é linguística, né? É oral para falar outra coisa, né? Vocês entendem minha parte oral, e eu arquiteto essas palestras para diferentes públicos. Eu pego tudo e conecto, né, para ter o respeito mútuo. Para ter respeito mútuo é necessário orientação e explicações proporcionais. Aí nisso a gente conecta tudo. A própria neurociência confirma que aqueles que têm fé em diferentes interpretações, não só dogmas e sistemas de crença, porque isso é limitante, mas claro, se conectando como um todo. Vários cientistas polímatas de diversas áreas distintas da culinária, da ciência, do eletromagnetismo, da anatomia do corpo, de diferentes designers, formas de desenhar, formas de arquitetar, porque tem a linguagem matemática, a linguagem dos designers e tem linguagem para tudo, tudo se conecta. Claro que eu trago uma base sólida aqui nessa língua e estou tentando cada vez mais trazer para o inglês, porque o inglês ele é mais eficiente. E a gente vê que existe tantas facções criminosas, países ditatoriais, como a Coreia do Norte, que lá a gente tem medo de estar sendo espionado por ser um estrangeiro, e aqui no Rio de Janeiro você tem medo a qualquer hora de ser assaltado. Existem diferentes esquemas que os das trevas induzem as pessoas em suas mentes. Muitas estádios de futebol, as pessoas criam diferentes divergências ali. Meu time está perdendo porque eu apostei, eu falei que ia ganhar, depois irei ser menosprezado porque o time perdeu. E eles brigam entre si de forma como se fosse realmente guerras, até pior, levando a fazer magia negra, destruição física, atropelar outro, atirar no outro e fazer tudo aquilo que eles têm de raiva só por aquilo que é uma nomenclatura do time, todos nós somos seres humanos a partir da lógica e muitos têm essa dificuldade de entender. Então a gente tem que trazer palestras interligatórias, mostrando que tudo se conecta. A gente não pode falar que a parte espiritual da coisa, a religião, ela é limitada, ela é só uma base para você se posicionar, mas o universo não tem fim. Se você se limita só a uma só religião, todas levam a Deus, já foi falado milhões e milhões de vezes, uma só religião, você tem a cabeça, um cérebro de um rato. Quando você olha as trilhões de galáxias que existem, dá para induzir infinitas interpretações interdimensionais até fora dessa dimensão, que próprio foi arquitetado pelos um dos exércitos de Deus, que foi os Anunnakis, que a gente vê diferentes estruturas e marcos histórico-culturais no Egito Antigo, entre outros lugares. Como na América do Sul, aqui tem pirâmides, aqui tem o Círculo de Sansara na China, o Círculo de Sansara ele fica na Ásia, isso eu sei, mas também tem outros países também. Tudo vai se conectando. Aquela linguagem matemática aqui na qual, pelos astros desenhados pelos Anunnakis, fazendo com que a gente consiga entender e interpretar uma bússola através do astro e entender os meses do ano, os dias e tudo mais, o horário do dia pelo Sol e pela Lua, e cada vez mais que a natureza nos mostra, a gente sempre vai arquitetando e através dos astros a gente constrói a bússola e também constrói a maior pirâmide do Egito, que é a pirâmide de Javé, que sua localização, latitude, descreve o número da velocidade da luz. E como isso pode ser tão extraordinário? Há tantos mistérios que a gente não consegue desvendar, mas aqui é uma penitenciária. Muito de vocês dessa dimensão no planeta Terra, nessa dimensão deste planeta, existe infinitas, mas a gente vai com calma porque tudo há conectibilidade para ter estruturas a cada expansão de consciência específica. Alguns não têm tanto conhecimento, mas têm muita maturidade e muita vivência, só não têm as nomenclaturas para se expressar. A gente tenta entender o porquê que é tão forte essa dimensão ao não enxergar outros seres tridimensionais. Porque, como diz na Bíblia, serve de provas e expiações. Todas as pessoas que estão aqui, na verdade a maioria é criminosa,
e aqueles que não são criminosos vieram para cá para ajudar, ou são turistas intergalácticos ou interplanetários, sei lá eu, é muita possibilidade. A galáxia é gigantesca e nosso sistema solar está dentro de um pontinho da galáxia, existe outras trilhões de galáxias. Quando a gente vê números estrondosos, anos-luz, bilhões de anos-luz até chegar em uma distância do universo, nem sair da galáxia, se sair da galáxia já é um número estrondoso. Só de pensar nisso na velocidade da luz, a trilhões, a 100 milhões, a bilhões, a trilhões, a sextilhões, a números que a gente não consegue ter todo esse processamento na nossa cabeça, nem o computador consegue ter às vezes. Ele consegue trabalhar com números grandes, mas às vezes dá problema a partir de todas essas movimentações da física clássica, da física moderna, que as sondas tentam trabalhar, porque há sempre mais coisas a se explorar. Até no vácuo há muitas ondas que se movem. Então a gente pensa, o mundo espiritual é infinito, porque sempre há mais o que se explorar. Das infinitas partículas que tem o mundo quântico, a gente pode imaginar infinitas formas geométricas, silhuetas de diferentes seres tridimensionais. E a gente está em uma das dimensões porque a gente ia ficar louco se tudo se juntasse. Então existe o espaço e o tempo determinado para cada civilização e história para a gente conseguir estruturar sem bugar a mente de outros seres. E aqui na dimensão que na qual estamos inseridos, esses corpos que a gente tá de 5 dedos, que a gente mija, caga, sente fome, pega doença, se caso não respeitar o próprio corpo, tem um ecossistema geológico do planeta, tudo tem vida. Tudo que a matéria, até fora da matéria, que muitos vão falar, eu não dou tudo nome de matéria, porque tem coisas que parece que não tem vida. Na verdade, tudo tem vida até seu corpo. O seu espírito está no seu corpo porque ele pega esse tempo para vir para as provas e expiações, como diz a dimensão, essa dimensão na qual estamos inseridos, a Bíblia fala provas e expiações. E estamos aqui, achamos que nada vai acontecer da parte espiritual da coisa, né? As religiões são sistemas de crenças, conecte todas que você vai levar a Deus, porque existem infinitas interpretações da natureza e do cosmos afora. E muitas pessoas têm medo de mostrar seu verdadeiro potencial, porque esses seres das trevas, aqui é como se fosse, na verdade, literalmente é um jogo, tecnicamente, melhor dito, um jogo, um tabuleiro de xadrez entre o mal e o bem, joga com as pessoas e cada um vai interpretando e ter uma maturidade. Na verdade, a maturidade ela é única, né? Cada um vai interpretando da forma que consegue processar em sua mente. Há muitas interpretações e há vários tipos de níveis evolutivos, né? Há muita coisa a se trabalhar nesse projeto e eu sempre fico pensando como é que eu posso cada vez mais reformular. A nossa língua portuguesa tem tantas formas de se expressar. Claro que há pensamentos que não tem como se descrever. Só sentir, sentir é mais importante do que ver. E por muitos serem criminosos nessa dimensão, muitos desses criminosos vêm de vários planetas distintos, né? Vêm de diferentes dimensões distintas, né? Com essas dimensões tendo diferentes designers, né? Do seu corpo, do seu avatar, diferentes, com algumas dimensões parecidas com desenhos animados, outros dimensões realistas. Realistas é como essa dimensão que nós estamos é extremamente realista e extraordinária. Existem outras muito mais realistas, até porque aqui nessa dimensão a tabela periódica tem elementos finitos, mas a gente pode descobrir mais e tanta coisa para descobrir. A gente não conhece o mar direito e imagina, eles já estão criando projetos para viver em outros planetas e há tantas infinitas possibilidades, nunca terá fim. Mas olhar muito para o infinito faz você ter problemas, derrame cerebral, entre outras coisas, crises existenciais. Então é necessário ter uma base sólida, que isso que a gente cria aqui. Os mestres interligatórios vêm para essa dimensão, vêm para esse corpo. Esse corpo não é branco, mas também não é preto. E o meu cabelo, ele não é crespo, mas também não é liso. Eu peguei um avatar universal. Eu não sou tão alto, eu sou baixinho, mas também não sou uma mulher, sou um homem. E eu peguei esse avatar porque ele é um avatar universal a se conectar com diferentes tipos de público quando eles veem a minha face, né? Meu cabelo tá grande, ó. O que vocês acham? Tô com o celular, o Moto G56, ele tem a qualidade da câmera, né, de gravação de 1080p. E o 1080p é aquilo que a gente já consegue ver na TV, então a gravação ela é boa. É um pouco zoada, mas eu tô parecendo aquelas câmeras do video show. É bom, dá pra entender. E vocês conseguem me enxergar bem. E a minha voz é o que mais importa. E o cenário aqui pra falar que aqui sou eu. Esse é meu avatar. Ah, e eu vou arquitetar essas palestras não só na nossa língua, porque 20% do planeta fala inglês. Não só no inglês, também temos o chinês. O chinês, em comparação ao coreano, é como se fosse português e espanhol. Chinês é semelhante com coreano, como se fosse português semelhante com espanhol.
Aí você pega, e o árabe? O árabe é semelhante com o hebraico, como se fosse o português e o francês. É um pouco mais distinto, mas há muita similaridade. Ah, então, se você pega um conjunto, eu falo o sistema do quadrado. Quando a gente olha para o planeta Terra, você pode pegar quatro línguas fundamentais. Bom, aqui na América eu peguei o português. O português é semelhante com o espanhol, com o italiano, mas claro que há muitas diferenças, mas mesmo assim há muitas similaridades. Tem o português aqui, bem semelhante com o espanhol, mas não quer dizer que as regras gramaticais são totalmente diferentes. Eu tenho um português aqui, estou pegando inglês que é América do Norte. Na Europa, vamos pegar uma língua grande, de uma população grande e complexa. Tem que pegar complexa porque é muito fácil, não vira. Primeiro a gente pega o trabalho pesado para ter facilidade depois, né? A gente tem que ter força na garra a deixar fixo esse projeto. Então vamos pegar o russo, né? E a parte de baixo, o Oriente Médio, a África, países assim que se conhecem, o árabe, pode ser? Agora da Ásia, chinês. Não, desculpa, mandarim, que é o chinês simplificado, né? Dentro do chinês há muitas regras gramaticais para você ver como esse país é extremamente elaborado. E claro, quando a gente vai aprender mandarim, que é o chinês simplificado, há muitas similaridades, muitas facilidades ali. Tem muitas coisas que a gente, na verdade, poucas similaridades com a nossa língua, mas ele é uma palavra mais, ele contém frases mais simples, né? Mais eficientes assim. Tem desenhos que os desenhos ajudam melhor do que a nossa própria língua materna portuguesa, que trabalha com palavras bem grandes, com vários tipos de regras gramaticais. E o chinês em si, ele tem 1 milhão de caracteres, 1 milhão de ideogramas que falam na sua língua, né? 1 milhão de ideogramas. Tá gravando? Apareceu uma mensagem aqui. 1 milhão de ideogramas. Nosso alfabeto tem quantas letras? 26. E claro que tem a letra cursiva, a letra de mão. Na China também, só que eles são mais ricos em variação de ideogramas, dos caracteres das palavras, as palavras, ideogramas, desenhos, né? Aí tem um PIN, que é a forma que a gente traz falada, né? Falada, a pronunciação descrita na nossa língua, né? As letras deles é diferente, então como é que fica a pronunciação nas nossas letras? Tem um PIN. E a gente vai conectando a diferentes partes do planeta. A gente pega a Europa, a gente pega o Oriente Médio, a África, a gente pega aqui as Américas, a gente pega também a, a Ásia. E é um trabalho muito bonito porque se conecta a diferentes tipos de públicos diferentes. Eu não posso ser um mestre interligatório tão bom. Existem vários mestres interligatórios que estão vindo para essa dimensão porque a gente está concretizando esse trabalho e conforme nossa mídia social, pelo menos a minha é na parte de mídia social, mas existe outra. Existem diferentes habilidades. Os exércitos de Deus trabalham dentro da química, dentro da matemática, dentro da física, dentro da língua portuguesa, diferente de outros idiomas, alemão, francês, árabe, chinês, russo, coreano, infinitos, tá? Todas as. E a linguagem da natureza é a matemática. Por isso, tudo que a gente vê descrito de objetos não identificados, de marcos históricos culturais, trazem a linguagem matemática, as figuras geométricas da pirâmide, do círculo de Sansara, que significa um círculo e vai girando várias vezes. O círculo de Sansara traz as metodologias de reencarnação, o porquê que as coisas são do jeito que são e por que é tão difícil finalizar essas coisas. Bom, o círculo de Sansara, ele trata com tudo aquilo que você plantou em outras vidas e você colhe nessa vida. Se você foi um pai ruim, você será um filho que terá um pai ruim. Se você foi alguém que machucou com determinada forma específica, você sofrerá esta mesma forma específica que na qual você machucou uma pessoa na outra vida. E tudo isso que você planta até mesmo nessa vida volta para você. Então é tudo um magnetismo, né? Pelas leis e todas as forças gravitacionais, tudo que se planta volta para você, porque você escolhe o que você quer fazer, como você quer ser tratado, aquilo voltará para você. E aqueles que são extremamente ditatoriais, assassinos, pessoas nojentas, mau caráteres, que fazem tudo o que fazem e não acontece nada com elas. Tem uma dimensão pior que é o inferno. O inferno tem mais de 100 degraus. Tem o abismo, que é pior que o inferno. Dependendo, existe uma hierarquia das dimensões piores do inferno com o abismo. Tem um umbral grosso, né? O umbral é uma parte intermediária, mas tem uma parte bem mais funda do umbral. É várias dimensões e vários escalões para cada crime específico. E dentro do inferno, essas dimensões que tem todas o fluxo de toda a desgraça, tortura, que tudo que passaram de fome, de sede, diferentes problemas psicológicos, diferentes problemas de medos, tudo que você pensar de dor e desgraça vai estar nessas dimensões e tem fluxos lá cada vez mais forte. Conforme você mais é ruim, você vai para um lugar específico para aquilo que você plantou exatamente em mínimos detalhes. E para isso existem essas dimensões de tortura.
Porque aqueles que plantam de uma forma tão nojenta vão para lá e ficam 100 mil anos. Imagina, 30 segundos na primeira camada do inferno é como 30 anos. Imagina como 100 mil anos seria a eternidade. Tem uns que ficam 100 milhões de anos porque entraram lá e não conseguiram sair porque chegou no nível de tantas desgraças em seus pensamentos que você afunda de vez a um fluxo de dor e desgraça das mais diversas tipos de dores físicas, dores psicológicas, do medo, da raiva, tudo que vocês sentirem aqui, o que for plantado será colhido. Então vocês têm que plantar o que é bom, porque não compensa fazer o mal, porque depois que vai para essas dimensões você pode se perder, pegar uma energia tão forte de depressão que nunca mais irá sair de lá e ficará preso e será um dos reis da tortura lá, mas quanto mais fundo você vai, mais difícil é para sair. Já entrou, é difícil sair. Bom, a gente pode trazer uma analogia bem fraca aqui. Se olhar para as cadeias, né, as piores cadeias, as piores facções criminosas, você já consegue sentir uma energia ruim, pesada ali, de ruindade, porque são criminosos, sim, e eles podem fazer tudo. E existem hierarquias daqueles que são mais ruins. Então lá dentro existe toda essa hierarquia, essa estrutura nojenta de poder, né? Aquele que são os mais ruins, os mais inteligentes a fazer o mal, se tornam os reis de lá. E a qualquer momento você pode perder o cargo, porque todos ali estão pensando só um detalhe de você dar brecha e irão te destruir. E lá no inferno é assim 24 horas, sem nem ter nunca existiu nenhum tempo para respirar nessas dimensões. E as dimensões do umbral, a gente pode pensar, nossa, toda aquela lama daquelas dimensões lá, quando você sente toda aquela dor. Se você é preso a vícios, a paixões, vícios de cigarro, vícios porque pensa muito em alguém e nunca conseguiu ficar com ela, vícios. Existem vários tipos de vícios sexuais, vícios dos mais diversos, existem vários, não é só esses três, não, vocês sabem, né? Pessoal que entende o que é vício, existe vários, pesquisa tudo que é vício aí. Vícios, paixões que é muito apegada a uma coisa, muito apegada a um objeto, muito apegada a colecionar várias tralhas e ficar nisso a vida inteira sem mais evoluir. Tem gente que fica estagnado em determinado vício e não consegue ter aquela visão produtiva e fica preso nisso a vida toda, e isso é doença. Depois que você sai dessa dimensão, você vai ser jogado ao umbral e lá você vai ser sugado por uma lama. Essa lama está sugando a energia pesada de você, ou seja, está te limpando. É como sentir uma febre pesada. Depende do nível do seu vício, será cada vez mais pesado. Se o vício for muito pesado, será muito pesado o tempo que você ficará lá e como essa lama irá te puxar. Existe aquelas teorias, até sonhei, eu tive presságios de como as naves extraterrestres viriam para cá para separar o joio do trigo, como diz na Bíblia. Eles falam, naves? Ah, mas quando você vê em algum trecho da Bíblia, pega um trecho aí, o livro de Enoque, é conectado com a Bíblia? Com certeza é. Então diga sobre um pouco sobre as interpretações. Por exemplo, Moisés, Jesus Cristo, em uma outra era, Moisés, ele viu Jesus Cristo nos altos do monte aparecer em sua frente. Jesus Cristo é o arquiteto dessa própria atmosfera, dessa dimensão que estamos inseridos. A atmosfera que eu falo porque é uma atmosfera de energias, é, como é que fala? Intermediárias. Aqui não é branco, mas também não é preto, é cinza. É o plano zero, é o ponto zero do plano cartesiano. Você escolhe a qual quer mergulhar, em números negativos ou números positivos. Isso é simples. Por isso eu trago essas metodologias da interligação da matéria. A interligação da matéria é uma palestra. É um conjunto de explicações e conversas que eu trago para trazer melhor orientação. Por isso me chamo professor das leis. Gosto de leis da ética, da moral e os códigos, os marcos históricos e culturais que tem na nossa natureza nós interpretar sobre o que de fato deixaram para a gente interpretar e quebrar esse círculo de samsara que muitos são presos e muitos não vão acreditar naquilo que eu estou falando, não vão acreditar, esqueça, e eles estão presos ao círculo de samsara. Todos aqueles idiotas, cientistas e aqueles que falam que são cientistas e têm estudo, aqueles que falam que são da parte espiritual e têm estudo espiritual, e ambos entram em divergências, mas na verdade tudo é conectado. Se alguém entra em divergência porque ela é mulher, tem preconceito porque ela é mulher, tem preconceito porque ele é negro. Se você é branco, é muito preconceituoso com um cara, alguém que é negro, você será uma pessoa negra na outra vida. Se você foi um ditatorial, se você foi um rei ditatorial, você pode ser um escravo numa outra esfera dimensional nesse mesmo planeta e ser comandado e escravizado por outros
reis ou ditadores que na qual vão te escravizar da mesma forma que você escravidou eles. Então isso se cria, tudo que se planta volta na mesma medida. Aí você fala, então é por isso que o mal não acaba? Exatamente. Mas tem como finalizar tudo isso aqui, se a gente ter a visão fraterna, que tudo que tem ismo, né? Capitalismo, socialismo, né? Nazismo, tudo que tem ismo no final, são criações desproporcionais criadas pela essa forma especulativa do diabo, né? O que de fato a gente necessita no planeta Terra é fraternidade, desenvolvimento e infraestrutura para todos os países pobres, ter melhor paciência, se comunicar e trazer melhor legislação, né? Toda a parte logística de diferentes partes de infraestrutura, da química, da física, da matemática, laboratórios de astronomia, laboratórios de culinária, de gastronomia, diferentes formas de se estudar, porque o conhecimento não tem fim. Quando a gente pega uma matéria-mãe, como a matemática, como a geografia, matérias-mãe, por exemplo, a medicina, que dentro da medicina tem neurociência, tem todas as partes de vasculhamento da anatomia do corpo, a medicina dos animais, a matéria-mãe como o direito, dentro do direito tem muito o que se estudar, criminologia constitucional, a parte política, matérias-mãe, dentro das mães tem matérias-mães, tem outras matérias filhotes, que nessas matérias filhotes são criadas outras matérias e isso se cria toda uma estrutura, a gente sabe disso. E o que falta é fraternidade, visão fraterna, sempre. Que o pessoal tem muito problema em entender. Ah, o porquê que tudo é conectado? Pode não ser. De fato, não é e ao mesmo tempo é. Por isso eu falo que essa estrutura, interligação da matéria, ela é totalmente simples e totalmente complexa ao mesmo tempo. A relatividade sempre está abraçando ela e o que a gente precisa prestar atenção na lógica. A parte espiritual da coisa, a neurociência já confirma que isso traz melhor produtividade, melhor logística com a vida de cada um, porque quando você tem fé, isso cria a motivação para você continuar a evolução nesse planeta Terra. Realmente tudo é conectado. Fora dessa dimensão existem infinitos outros seres, não só seres das religiões da Índia, religiões da África, religiões aqui da América do Norte, Latina, da América Central, existem infinitas religiões. Na verdade, aqui que eles falaram, os marcos que registraram, 200 milhões de religiões. Não, 200 milhões é muita coisa. 200 mil religiões? Nossa, também é muita coisa, né? Diminuiu. Na verdade, as interpretações são infinitas. Cada pessoa dentro do seu cérebro é um outro universo. E todos nós se conectamos com as atividades que a gente tem de papel social. O que você escolhe a qual atuar dentro da sociedade. E todos nós se conectamos com eletricidade e tudo mais. E como a ignorância ela é periódica, que eu digo periódico, ela é calculável, ela é repetitiva, ela dá para se organizar e deduzir de fato o que vai acontecer. Por isso muitos missionários, até o próprio arquiteto dessa atmosfera que foi Jesus Cristo, quando ele apareceu na frente de Moisés, ali foi um orograma que ele próprio tem todos os esquemas dessa dimensão, porque ele próprio arquitetou, e também os Anunnakis, que manipularam toda essa matéria que a gente tem aqui de vida, de animais, os rostos dos animais representam outros alienígenas. Existem alienígenas cachorros, como a gente vê nos faraós, a gente vê no Egito Antigo, né, toda a civilização da cultura do Egito Antigo. Não só o Egito em si, existe vários faraós que têm caras de cachorro. Ali é uma civilização de uma determinada organização de um planeta, que eles falam os Anunnakis. E também temos a Federação Galáctica, que tem conectividade com eles. Todos eles são os exércitos de Deus, que na qual o próprio arquitetou essa atmosfera, trouxe toda a parte manipulada da matéria a construir tudo que a gente tem hoje, das plantas e tudo mais. E é uma matéria muito perfeita, porque eles têm um alto nível de intelectualidade e programação. Ah, não dá nem para descrever. A envergadura de preparo que eles têm. E muitos desconfiam. Uau, eles criaram a máquina perfeita, a anatomia dos corpos, da física, de tudo mais. Na verdade, a gente não pode falar de Deus porque Deus é o próprio criador de todo o espaço-tempo. Se você fala que não acredita nele, é fácil entender, porque ele de fato não é para ser acreditado, ele é para ser ele é para eu não acredito em Deus, eu tenho a Deus. Eu tenho porque ele está em tudo. Nunca você vai ver porque ele é uma força tão grande que nenhum dos exércitos de Deus, né? Jesus Cristo foi uma forma que ele veio mais próxima de Deus a nos ensinar, trouxe a Bíblia como tutorial da própria atmosfera, na parte da filosofia, da culinária, da parte da física, da parte da geografia, da política, todas as demais metodologias, até a Constituição Maior Lei do país veio dos 10 Mandamentos, tudo que a gente tem da Bíblia. Existem outras interpretações do hebraico, a nossa língua, tantas coisas que vão se modificando, e a gente não pode ver que as coisas são simples, porque a complexidade está
em níveis infinitos em qualquer lugar. Quando você pensa em todo o universo, 6 trilhões de galáxias dentro de alguma partícula tão minúscula dentro de um átomo, fazendo com que um átomo pareça gigantesco e um universo inteiro esteja dentro de uma pulga de um cachorro, e infinitas possibilidades. Tudo está conectado, infinitos universos, infinitos universos, infinitas formas de interpretações, nomenclaturas matemáticas que na qual foi criadas infinitas metodologias de ensino de diferentes países, países pobres, países da África, países da muitos falam, será que na verdade não foi a Europa que descobriu, né, as Américas? Porque já tinha gente, muitas civilizações aqui, várias culturas, opa, metodologias de ensino. Nomenclaturas para descrever diferentes movimentações da física e diferentes outras formas da medicina. Todas as áreas que você possa estudar, já existiam outras estruturas, metodologias criadas por eles. E eles já tinham uma melhor harmonia com isso, conseguiam concretizar diferentes visões espirituais e sintonia com aqueles que são os criadores. E conforme a maldade chegou para cá como teste, enfraqueceu essa visão e viu que a gente viu, começou a valorizar a parte mais tecnológica das coisas, né? Mais material e menosprezar mais a parte intelectual da parte espiritual, que ela é a própria tecnologia. Com as máquinas de ressonância magnética, a gente consegue ver que o nosso corpo é energia, nossos pensamentos, conforme você tem produtividade, você vai melhorando essa energia, deixando o seu corpo mais saudável. Tudo isso se conecta, neurociência, espiritualidade, energias, física quântica. Muitos falam que física quântica não é nada espiritual, é na verdade totalmente conectada. E claro que a gente não consegue ver com tanta facilidade porque a atmosfera arquitetada, feita dessa forma manipulada, tem que ser dessa forma densa para ser provas e expiações. Muitos acham que não vai acontecer nada depois aqui, por isso muitos são criminosos aqui. Toda a hierarquia e corrupção que sempre existiu há 50 mil anos atrás até os dias atuais. Tivemos impulsos lá no século XVIII a trazer melhor tecnologia, infraestrutura. Na Grécia Antiga também lá atrás, na civilização egípcia e tudo mais, teve vários grupos de pessoas trabalhando na parte intelectual e outras pessoas com seus preconceitos, as diferenças aniquilaram, por exemplo, diferentes civilizações da América do Sul, da África, outros países também. Bom, se os indígenas têm o olho puxado aqui, pelo clima e tudo mais, mas será que alguns dos asiáticos vieram para cá antes dos europeus? Algo assim, e muitos falam, existem infinitas formas de deduzir, diferentes códigos a qual interpretar. Existem vários marcos históricos e culturais, junto com a tecnologia que traz essa transparência, essa enorme transparência para a gente conectar todas essas ideias e ver que o próximo upgrade será de forma interplanetária, por isso muito desses asteroides com aspas na frase, porque não respeitem as leis da inércia, são objetos que não são objetos normais, são naves camufladas. Bom, ninguém sabe de fato o que é. Um deles passaram, vão testando o nosso discernimento. Quando a gente olha para o multiverso, traz uma onda de curiosidade tão estrondosa que faz todos trabalhar de forma intelectual e fica sem freios, até porque o universo não tem fim. E eu tenho que falar mais devagar porque o pessoal fica pensando minhas palavras, mas eles não param e pensam de verdade sobre as demais circunstâncias que na qual a significância das minhas palavras tem dessas estruturas. Todas essas estruturas, a cada ponto a ponto, há infinitas formas de interpretações, porque há tantas deduções que o que tem em outras dimensões, muitas coisas. Exércitos das trevas trabalham aqui 24 horas. E hoje, com as naves chegando, quando é que elas vão chegar? Bom, a gente pode deduzir que talvez demore, ou seja, rápido, dependendo da maturidade humana. Se tudo entrar em destruição de fato, chegarão em um ponto crítico, um ponto proporcional ao impacto estrondoso, a chegar no nível de ignorância tão alto que ela permanecerá em todas as esferas. Claro que existe aquelas pessoas que são os honestos, né? Que, por exemplo, para alguém que trabalha no comércio, atende várias pessoas, fala que de 50 pessoas, 49 é tudo no cego e poucas são honestas de verdade. E aí que está, essas honestas, como diz na Bíblia, 144 milhões serão salvas dos 8 bilhões. E neste momento que a imaturidade atingir seu maior impacto em todas as esferas, eles chegarão para dar o juízo final. Porque de fato chegaram no marco importante a provar tudo o que de fato aconteceu nessa dimensão e concretizar o plano real e divino. Então, há muitas coisas a se interpretar e tudo isso é muito bonito. A gente pode pegar a cada ponto e mergulhar de fato. E desse ponto vamos conectar os outros pontos, porque tudo é interligado de fato. Né? E o pessoal cria tanta divergência, não acredito que isso seja conectado. Mas tudo qual é o problema? E eu tentando sempre introduzir essas
estruturas gramaticais, e estruturas também, na verdade, orais, que é a minha maior habilidade oral, para trabalhar e demonstrar para diferentes estrangeiros do inglês. Já estou trazendo melhor estruturas em inglês, estruturas em chinês. Vai demorar um tempo, porque o chinês é uma língua bem diferente da nossa, mas até que não é tão complicada falar para vocês. E cada vez vou trazer melhores experiências da minha caminhada aqui. E o que falta para as pessoas é o quê? Entender a fraternidade, que é algo que é simples e complexo ao mesmo tempo. O que falta é orientação, e várias pessoas disciplinadas com seu maior luz intelectual serão concretizadas diferentes projetos daquilo que realmente de coração e mente estão conectados, e você concretiza aquilo que de fato quer concretizar. Com preparo, disciplina em tudo, há estruturas, e a gente consegue ver que de fato, né, a escravidão faz parte da nossa própria natureza, porque há muitas pessoas mau caráteres que menosprezam a lógica, e por isso tem muitos trabalhos de CLT, vários trabalhos de pessoas que são obrigadas a trabalhar tanto, e essas pessoas às vezes são honestas e mistura tudo. Se fala, é tão desproporcional, as coisas misturam tudo. Aqueles problemas vão para as pessoas honestas, e as pessoas que são filhas da puta ganham por trás. Existem várias dimensões de tortura lá atrás, e quando você descansa, quando você consegue descansar em sua cama, é quando você acredita que existe um inferno, ou a força magnética, a força gravitacional de tudo, que tudo é conectado. E sim, elas existem, a gente só não consegue ver com tanta facilidade porque as regras dessa dimensão são dessa forma. E há muita coisa a se explorar em cada ponto, e tantas civilizações a qual entender, é tanta coisa, é tudo extraordinário, é uma forma extraordinária que não tem fim, e tem que tomar cuidado para olhar aquilo que tem fim. Aí, ó, pessoas tentando trazer poluição sonora ao meu projeto. Bom, onde eu parei? Bom, o Exército das Trevas, né? O cara tá trazendo poluição sonora aqui na frente da minha casa, eu fiquei com raiva, então vamos lá. Os Exércitos das Trevas instalam diferentes aparelhos na casa de pessoas que têm vícios, ou começam a ter vícios, vícios de fazer fofoca, vícios dos mais diversos, de usar diferentes tipos de drogas, né, em excesso, começam a se perder e perder seu controle, e o vício começa a dominar. Esse vício é conectado a diferentes obsessores. Aí, ó, tá falando? Eu tô explicando o que acontece com esses trevosos. O pessoal começou a falar, ele me deu raiva, eu vou explicar então o que que é. Me irritou, vamos ver agora. E sobre esses exércitos das trevas, né, dessas diferentes tipos de pessoas que têm alienação, acreditando em uma só metafísica, a verdadeira de todas, né? Um só ponto da ciência sendo a única verdade de todas. Essas pessoas que são conectadas, elas são fortemente elas fortemente trabalham as suas linhas de raciocínio a acreditar naquilo fortemente e ignorar todas as outras. Isso é uma alienação. Se a gente não entende a riqueza, existem outras formas bem estruturadas de trabalhar também. Não é só um ponto de vista científico que você pode olhar, você tem que olhar como um todo, né? Entender o que de fato que a ciência fala, que não existe mundo espiritual. Na verdade, eles deduzem que existem, pode sim existir sim, porque há uma forma tão grande de se interpretar o universo e outras dimensões e o vácuo e tudo mais. E existe uma máquina assim. A máquina se chama transcomunicação. Essa máquina com ondas de rádio no vácuo jogado vapor ao escuro, mais ou menos assim, uma tela consegue captar a silhueta dessa fumaça, desse pó que é jogado. Na verdade, é uma fumaça que é tirada, né? Fumaça e ondas de rádio. Vai essa fumaça sendo branca em uma tela escura, a câmera capta que as pessoas que têm preparo na parte da mediunidade, têm realmente maturidade na parte espiritual, conseguem trazer esses tais seres tridimensionais alienígenas, pessoas das federações galácticas, diferentes civilizações, a concretizar diferentes explicações para trazer melhor orientação para o pessoal daqui. Se escreva Transcomunicação no YouTube, vai ter um canal em português da Cíntia, eu acho que é Cíntia o nome dela. Escreve Transcomunicação no YouTube que você vai ver cada vez mais esse processo, né? E por que que essa máquina não é tão valorizada em diferentes países? Porque existe tanta imaturidade, e essas imaturidades não trabalham a parte da mediunidade de forma proporcional. Portanto, pessoas que presas a tantos vícios são conectadas a diferentes obsessores e seres das trevas que trabalham aí. Por exemplo, onde estão mais esses obsessores? Obsessores que eu falo. Obsessores são aqueles que ficam em diferentes pessoas que são viciadas e tudo mais, e aqueles que são sedentos por poder. Sedentos por poder, tem magos negros das trevas que eles controlam todas as desgraças e vícios que são concretizados em sites de pornografia, sites de tortura, rituais satânicos com crianças, animais e tudo mais. E existe muito desses sites de atrocidades que eles falam, né, de crimes hediondos, coisas horríveis a níveis que o ser humano não consegue
mas o ser humano faz isso, e são muitos deles. A gente vê experimentos com o corpo humano, aqueles que têm os projetos da Alemanha nazista, né? Não só eles, existem outras facções que têm domínio da ciência que utilizam corpos humanos, crianças ou qualquer tipo de pessoa, para estudar a anatomia do corpo, criar informações medicinais para próprio se auto-usar como arma, né? É tipo armas nucleares, tem diferentes informações da física nuclear, da medicina e tudo mais. Tudo isso é criado para guerra. O que mais dá dinheiro no mundo são coisas que são concretizadas para guerra, coisas que trazem muito vício, qualquer coisa que dá vício, qualquer coisa que traz violência, guerras. Então, por isso as guerras e disputas energéticas na geopolítica, toda essa movimentação, como a gente vê a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Ah, cara, a China ficando com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ficando com os Estados Unidos, esses maiores países controlando países pequenos e fazendo com que as pessoas daqui sejam soldadinhos para os seus games e pá, etc. Utilizando toda aquela sedentação de poder na fala que eles mostram, todas as suas nomenclaturas para falar que tem intelectualidade na parte oral e esquecem de focar nos verdadeiros problemas que o mundo abrange e utilizam esses países pobres para entrar em divergência uns contra os outros, que muitos desses países viviam em harmonia, e com esses grandes que começam a controlar eles, começam a brincar com as populações lá, como se fosse pecinhas, e aí destrói muitas famílias, traz muitas desgraças, raivas e tudo mais. E disso vai se criando uma ignorância, uma raiva que é como se fosse um vírus, como um vírus cancerígeno que vai cada vez mais se propagando em progressão geométrica, se multiplicando ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado e elevado a 64, a gente destrói o planeta todo. E a gente vê que um pouco desse néctar da questão da ignorância é periódico. Quando missionários lá atrás, como Jesus Cristo, falou que a tecnologia seria destrutiva para a gente já consegue entender que se colocar armas nucleares na mão de pessoas que são sedentas por poder e são nojentas no caráter, né? Acham que as pessoas são pecinhas e tudo mais. Todas as pessoas têm muitas potenciais intelectuais a ser trabalhadas, tem tanta infraestrutura, tantos laboratórios e tudo mais. Teria uma riqueza na pluralidade de interpretações a diferentes atmosferas, estudar diferentes climas e lugares do mundo se realmente proporcionalizasse. Matematicamente, com mais pessoas trabalhando a parte intelectual, a gente conseguia concretizar a fraternidade com muita facilidade. Se todos tivessem infraestrutura, respeito e lógica, disciplina e tudo mais, a fraternidade seria assim concretizada. Mas esses governantes que tem muitos magos negros controlando eles conseguem concretizar muita dor, desgraça, mostrar que tem todo aquele poder. A gente olha para os Estados Unidos, eu já aprendi inglês e vi que o inglês não é tão difícil. Vocês olham para países que falam outros idiomas e falam, nossa, eles são tão intelectuais, eu nem sei o que estão falando. Na verdade, eles falam as mesmas coisas que a gente fala aqui. E, por exemplo, existe tantas formas de fazer com que esses países pobres fiquem bestializados. A gente tem o TikTok, né? Na China eles não utilizam o TikTok, os Estados Unidos não utilizam o TikTok, porque eles falam que essa plataforma é um controle de espionagem e tudo mais, etc. Pá. E essa plataforma não tem nada a agregar, de fato, além de dancinha, nada de intelectual. Então aquilo que é intelectual pelo nosso governo é enfraquecido cada vez mais, a controlar todos isso é extremamente óbvio quando você olha para ele. E é uma metodologia base, porque de fato isso sempre existiu ao nosso país, por ser o mais rico do mundo, a educação tem que ser enfraquecida para ter massa de manobra infinita. E sempre foi assim desde a nossa descoberta. E muitos não caíram as fichas, nunca vão cair porque a ignorância chegou tão forte ao nível de patamar que nunca vai ser. Você explica 300 milhões de vezes, a pessoa morre ali. Às vezes a gente consegue, algumas pessoas conseguem se soltar dessa ignorância, desse vício, dessa paixão, né? Totalmente desequilibrada, mas a grande maioria já sabem, né? Então por isso as naves chegariam aqui. Muitas dessas naves iam utilizar aparelhos magnéticos para retirar muito dessas pessoas. Esses aparelhos magnéticos iam sugar a parte trevosa, né? Da merda que tem no caráter, né? Pessoas mau caráteres, a sua luz do campo áurico, na verdade não existe luz. O que que existe? Existe tudo que você pensa de nojento no campo áurico da pessoa. O campo áurico é a energia que fica em volta do corpo dela. Isso é o mundo espiritual. Conforme a física quântica, a medicina cada vez mais vai sendo trabalhada, a gente vai encaixando as peças do jogo. Mas conforme a gente não está encaixando com tanta eficiência, dá para se explicar assim. E já dá assim, mediante as atitudes que a pessoa faz, é o que, se ela faz aquilo e tem constância naquilo para sempre, é o que tem dentro dela, né? As atitudes demonstram seu campo áurico. Então, se a pessoa é mau caráter em nível estrondoso, o campo áurico dela vai ser como se fosse um corpo, um cadáver que está no asfalto quente há 3 semanas.
de frente ao sol, então tá apodrecido em nível extremo. As atitudes que elas fazem desenvolvem seu campo áurico. E essas máquinas iam puxar essa parte podre, que na qual essas máquinas, várias tecnologias avançadas para puxar o magnetismo desse campo áurico podre dessas pessoas e seriam sugados por essa máquina. E dessa máquina irão retirar o joio do trigo, como dito na Bíblia, né? As pessoas porcas e deixar só aqueles que conseguem trabalhar a fraternidade, já tem maturidade e visão ampla a entender a fraternidade, mas a maioria acha que entende, mas na verdade contribui a trazer muita alienação para a mentalidade de muitos jovens, né? Tanto na cultura pop, nas culturas e tudo mais. Se sabe, é tanta legislação, a gente vê que o esquema tributário ele é tão complexo porque é tantas estratégias e tantas formas de hierarquia e concretizar corrupção. Muitos vão falar, o mal está em todo lugar. Você olha para os prédios, se os prédios são muito grandes e estão vazios, especulação imobiliária. Existem infinitas formas de ver o mal aí. Então, assim, eu sempre desde criança eu pensava nessas coisas e eu não conseguia durante algumas fases na qual eu fui desenvolvendo essas fases para ficarem fases maiores, né, que eu comecei a pensar tanto que falar, nossa, como é que eu tô aqui na minha família bem, com saúde e tem tantos países e desgraças no mundo acontecendo, países pobres e tudo mais, a andar quilômetros para conseguir água e muitos não entendiam o que de fato estava acontecendo comigo. Eu falava, tá, mas e as outras pessoas? Aí eles falavam, as outras pessoas são outras pessoas. Eu falei, meu, as pessoas não têm consciência social pra porra nenhuma, praticamente. A maioria é assim. Por isso aqui uma penitenciária azul já foi concretizada. Todos os dados da natureza e tudo mais, hoje com a minha oralidade, né, minha parte oral, eu consigo esquematizar e divulgar. Estralaçar, entrelaçar minhas linhas de raciocínio com outros e concretizar cada vez mais o projeto, porque a fraternidade não tem como para onde correr. É o único ponto de lógica a se trabalhar, é a fraternidade em diferentes países e com a corrupção que fazem, é impossível, né? Donald Trump tentando acabar com os países fracos e tudo mais, conseguir cada vez mais fontes energéticas, Vladimir Putin, o presidente da China, da Coreia do Norte, entre outros países que a maioria tudo é corrupto e, por exemplo, existe um presidente da África que, pelo caráter e suas escolhas, mas mesmo o cobertor sendo curto, né, na forma tributária de dizer o dinheiro é curto, mas mesmo assim ele utiliza com muita inteligência daquilo que a gente conseguiu ver nos seus discursos, né? O Ibrahim Traoré, ele está trazendo uma visão e uma explicação muito boa, mas a gente vai vendo com calma, né? Porque muitos políticos são corrompidos quando tem muito poder. Porque para ser um presidente, a pessoa tem que ter equilíbrio espiritual, tecnológico, científico, sociológico. Na verdade, sabe, conectar com tudo, porque tudo conecta com tudo, né? Você tem que ter ponta a ponta uma base bem sólida e sempre se conectar ao público, né? E sempre explodir porque a riqueza é constante. Na verdade, não tem fim. Né? Então a pessoa tem que sempre se preocupar muito, ter humildade a partir da sua preocupação, porque o universo ele é vasto, ele nunca terá fim. Tipo, são coisas tão óbvias, né, que o pessoal meio que não acorda, então por isso existe escravidão, porque são coisas óbvias e muitos continuam apanhando porque querem apanhar mais, por não trabalhar seu discernimento. Muitos alunos sentam a bunda na cadeira, copiam e colam na internet, no chat GBT, mesmo vendo seu país com muitos hospitais desequilibrados, crianças, vários tipos de pessoas, crime, facções criminosas ganhando poder, hospitais com a infraestrutura totalmente um lixo, morrendo muita gente, e eles não fazem nada, então eles gostam de apoiar, gostam de concretizar todas essas desgraças. Então aqui, sim, é uma penitenciária. Mas eu vou falar, você, lunático, por estar trazendo tantas estruturas de explicações, bom, a interligação da matéria, o correto era para ter a introdução, resumo do resumo, zoom, a introdução daria 6 horas de explicação. Mas como eu tento trazer em 1 hora de vídeo, né? O pessoal fala, você tá aqui no Dr. Enéas. Muitos me chamam de Dr. Enéas. Respeito o cara, eu não sou Dr. Enéas. Não é porque ele morreu em 2007, eu nasci em 2008, vou ser o Dr. Enéas. Deixa o cara, ele concretizou um trabalho incrível. E claro que só com a internet a gente conecta diferentes linhas de raciocínio, como a própria literatura, que a gente vê vários livros, várias escrituras, né? Conectando pessoas que vivenciaram na Idade Média, vivenciaram guerras, vivenciaram no Egito Antigo, na civilização da Grécia Antiga, diferentes lugares do espaço templo desse planeta. A literatura faz conectar diferentes linhas de raciocínio conforme a pessoa valoriza sua língua e conecta escrevendo todas as suas linhas de raciocínio, sua atmosfera, suas experiências. E hoje com a literatura a gente conecta todas essas ideias. E com a internet, então,
essa ponte enorme de transparência, já conectando todos os estrangeiros, né? Cada vez mais a população se conectando, né? O próximo upgrade seria o quê? A gente conseguir virar o jogo dessa corrupção, porque luz, quando é luz de verdade, sem nenhum tipo de brincadeirinha, quando está de fato as pessoas estão vendo os problemas, etc. A força daquilo que das pessoas que têm caráter sempre maior daquelas que não têm caráter, né? Então a gente consegue virar isso. Então por que, que as naves ainda não chegaram? Por conta disso. A gente consegue virar sozinho aqui sem mostrar a parte, quebrar o espaço-tempo, a parte tridimensional. Fora dessa dimensão tem que vir para cá para ajudar, ou a gente consegue virar esse jogo, né? Tudo que acontece aqui em mínimos detalhes, a cada história, a cada tipo de pessoa, existe toda em mínimos detalhes é registrado, tá? Então, você achar que não vai acontecer nada com você, você tem que ter muita maturidade para entender que as coisas são bem mais amplas daquilo que você vive só em sua vida. A parte da consciência social é trabalhada, né? Daqueles que têm expansão de consciência, olham para o mundo de uma forma ampla, sente a dor conforme estuda e não consegue dormir à noite. O que, que faz a pessoa dormir? Saber que existem vários trabalhadores da luz encarnados nesse corpo como eu tô aqui, eu tô vivo na dimensão de vocês, e aqueles que não estão, a concretizar um trabalho, ajudar muitos aqueles que estão necessitados e tudo mais. E também aqueles que têm mais sangue nos olhos, né, vão dormir à noite, só vão conseguir dormir tranquilo quando sabem que existe um inferno, né? Porque todas aquelas pessoas ruins vão para lá, é um magnetismo puro do universo, tudo no universo, tudo em todas as circunstâncias, a lógica. A lógica está em todo lugar, está em qualquer dimensão, a espiritualidade, tudo. Pergunte a Deus, né? E tudo está em equilíbrio, né? Tudo está em equilíbrio, porque a lógica que está aqui faz com que todos nós aprendemos nos degraus que a gente já atingiu e estamos aqui. Se você veio para cá, ou você é criminoso, foi obrigado a vir, ou você é um turista, ou você é um professor como eu, como médicos desse planeta, trazer uma orientação aos jovens daqui, se falar, ah, se só tem 17 anos, eu já pensava disso desde que eu nasci, só não tinha formas de se expressar como a língua portuguesa, conforme a gente vai sempre aprofundando, tem as nomenclaturas e as formas de se expressar bem da forma lógica, da forma com que a gente consiga construir diferentes linhas de raciocínio, e hoje eu consigo porque eu estudei muito e nunca vou parar, pegar outros idiomas também, porque tem que concretizar em diferentes, é só olhar para os países grandes, pegar o hindi da Índia, pegar o chinês, né, que a China hoje domina o comércio internacional, e a parte tecnológica, o chinês seria a língua do futuro, o inglês em si, que também é o país mais globalizado do planeta, é os Estados Unidos. A gente pode pegar o árabe, que o árabe pega grande parte dos países da África, do Oriente Médio, sabe? Conectar, pegar o russo também, que é um país gigantesco na Europa, o maior país do mundo. Então você vai conectando e cada vez mais atingindo repertórios mais largos em diferentes línguas a concretizar esse projeto. Isso que é ser um mestre interligatório. Vocês estão conseguindo me entender? Muitos aí não estão conseguindo entender nada. Poucos estão falando, nossa, tudo que você falou eu já sei. Muitos falaram, nossa, legal. Pouquíssimos falaram, tudo que você falou é óbvio. É realmente óbvio para mim e para outros mestres interligatórios, mas para aqueles que estão aqui, que são crianças espirituais, que necessitam dessa ajuda, aqui na qual a gente encarnou esse corpo aqui para concretizar esse trabalho, né? É, E o bom do meu canal não crescer tão rápido, que é bom que eu posso treinar cada vez mais minhas estruturas para quando crescer ou estourar de uma vez. Então tudo é bem esquematizado. Tudo é sob medida no universo, né? Vocês sabem disso. E eu posso falar de mergulhando em diferentes desses pontos, né? A cada ponto, quando você mergulha, há infinitas formas de trazer outras estruturas gramáticas, desculpa, estruturas explicativas. Eu falo gramaticais porque eu escrevo, pá, etc. Eu vou conectando a outras línguas e eu vou é, criando essa estrutura em diferentes formas de gramáticas, a escrever, a falar. E o que eu mais faço é falar, que meu maior potencial oral, porque escrever é um pouco demorado, é mais detalhado, isso é bonito, fazer livros e tudo mais, mas a parte de alerta, a bater de frente com esses fluxos, né, do mal, e explicar o do bem, e mostrar como que funciona a interligatariedade, né, mostrar como que é o nosso plano, como é que é o mapa geopolítico que a gente está aqui, como é que funciona esse tabuleiro de xadrez que as trevas e a luz está trabalhando, né? Eu posso me aprofundar em diferente desses pontos vocês falam aí, tá? Obrigado e é isso aí. A compartilhação de mais importância é aqui no meu canal, porque aqui no meu canal os vídeos são maiores, né? Mas eu não devia nem estar falando isso. Vocês fazem o que você quiser. O que seu coração e mente em equilíbrio falar, você faz, tá? Que é tudo. Eu não preciso forçar nada. Eu só falo aqueles que entenderam, entenderam. É isso aí. Aí eu tô no Facebook, Instagram e YouTube, as três plataformas
fundamentais, né? As clássicas, e é isso aí, tamo junto.